está, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mais perto de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com os serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de Olá, meu irmão, meu amigo, que a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É com satisfação que me dirijo aos irmãos e aos amigos da Primeira Igreja Batista, em Cabo Branco, em João Pessoa, e todo aquele que também, pela graça de Deus, tenha contato com esse vídeo. Nós daremos início hoje à primeira lição da nossa escola bíblica nesse ano de 2022, abordando o livro do Êxodo. O livro do Êxodo será alvo, então, dessas mensagens, desses estudos. Os irmãos poderão acompanhar esses estudos por meio da revista Compromisso, uma revista da Convenção Batista Brasileira, e são 13 lições importantes para o nosso amadurecimento, nosso crescimento como filhos de Deus. Especificamente, entrando na lição, nós estaremos abordando, então, nesse dia, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22, os irmãos podem acompanhar, e também o capítulo 2,
os 15 primeiros versículos. Livro do Êxodo. Um livro que a palavra Êxodo significa saída. Os judeus, inclusive, chamam esse livro por nomes. E é interessante isso daí, porque logo no início do livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a partir deste versículo, nós podemos verificar ali a nomeação dos filhos e dos netos de Israel, Jacó, quando eles desceram da terra de Canaã para a terra do Egito, 430 anos antes do livro do Êxodo, antes de que Deus separasse Moisés para conduzir o povo, retirando-o da escravidão, passando pelo deserto, até chegarem à terra prometida, até Canaã. E é claro, nós não podemos entender o livro do Êxodo sem entender, sem falar sobre a vida de José, o filho de Jacó, que os irmãos conhecem, a sua trajetória, que foi jogado pelos seus irmãos em um poço e depois vendido como escravo, e assim chegou no Egito. E nós vemos na vida de José um relato maravilhoso, um relato intrigante, porque nós hoje conhecemos o fim da vida de José e tudo mais que aconteceu, mas tente mergulhar naquele tempo, na pessoa de José, e sem conhecer o final da história com todos os detalhes, tendo fé, crendo, mas sem conhecer os detalhes. E percebam como José sofreu, mas como esse sofrimento também teve um propósito. E nós podemos verificar no livro de Gênesis que esse propósito era um propósito de multiplicar, de preparar o povo de Israel para assim poder entrar na terra prometida, ter a força necessária, a musculatura necessária para entrar e conquistar a terra de Canaã e se tornar com isso uma nação. O ensino central do livro de Êxodo é que Deus dirige a história do mundo. Ele dirige essa história para realizar os seus propósitos. E como isso nos fala nesses dias que nós vivemos. Como nós temos visto o mundo em um desespero por vezes, como nós temos visto o mundo com tantos rumores de guerras e de pestes e de dificuldades e de catástrofes. Como isso, Deus não perdeu o controle de nenhuma dessas atividades. E todas essas ocorrências cooperam para que os propósitos de Deus cheguem a cabo neste mundo. O crente, ele não deve se preocupar com o caminho que o mundo está tomando, com o caminho que o mundo tem tido, se afastando da presença de Deus e se dificultando e se enrolando em tantos eventos que se sucedem e se contrapõem. Porque Deus está no controle de tudo isso. Deus controla os governos e também todos esses eventos. Gostaria de ler com os irmãos Isaías 40, versículo 28, que diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Deus fez todas essas coisas, Ele fez o mundo e as coisas que nele há, mas não apenas fez, Ele mantém o controle sobre todas essas coisas. Deus não é um criador que criou
e virou as costas. Talvez alguém, um artesão que faz uma obra, tem orgulho até daquilo que fez, coloca à venda e depois não mais encontra aquela obra. Não, é muito mais do que isso, infinitamente mais. Deus controla. Deus é aquele artesão que faz, mas ele dá a garantia perpétua em relação ao seu trabalho. Ele mantém aquilo funcionando todo o tempo. Também Isaías, capítulo 14, versículos 24, vamos pular o 25 e depois 26 e 27, diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Glória a Deus! Deus planejou, e aquilo que ele planejou vai acontecer. Deus não está sendo surpreendido e atropelado pelos acontecimentos. Aquilo que ele estabeleceu como um plano para a terra, aquilo vai acontecer. Glória a Deus. É nesse Deus, meu irmão, que devemos confiar, mesmo quando as situações estiverem aflitas, mesmo quando as situações nos balançarem. Devemos ter a certeza de que o nosso Deus continua a segurar em nossas mãos. Não somos nós que seguramos na mão de Deus. Imagina se fosse pela nossa força que estivéssemos segurando na mão de Deus e assim entendendo que Ele nos sustentava. É muito mais do que isso. Ele, com a sua mão poderosa, é que nos segura e nos mantém. Ele que nos sustenta nessa vida. E quando lhe aprouver, Ele nos transporta para a vida que teremos, que já temos, a eternidade, mas em contato direto com Ele, com o seu Filho Jesus. Louvado seja Deus, meu irmão. Tenha essa certeza. Veja bem que Deus profetizou para o profeta Daniel lá em 550 anos antes de Cristo. Ele mostrou a ordem das nações, todo o plano restante para a história. Ele mostrou, a partir daquele momento, todos os impérios que se sucederiam até o último, com todo o controle. E sabe como tem acontecido? Exatamente como foi a profecia entregue ao profeta Daniel. Meu irmão, tenha certeza do controle de Deus, tenha certeza do cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. E a promessa é que Ele nunca nos deixaria só, nunca nos abandonaria. E aí no livro do Êxodo nós vemos a vida de José a Moisés. Como é importante nós termos essa noção. E eu começo a dizer que a fé que os personagens de Israel demonstram ali naquele momento foi uma fé herdada por José. Foi uma fé que José fomentou na vida, na formação daquele povo. Hebreus, no capítulo 11, o capítulo que fala sobre a fé e dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, nos diz no seu versículo 22: pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. José, cerca de 400 anos, 4 séculos antes
desses eventos, na verdade, nesse momento aqui, já há 430 anos, o povo tinha entrado no Egito, mas de fato de escravidão por volta de 300 anos. E então José demonstra a certeza dele de que tinha um propósito para todo o seu sofrimento e um propósito de que o povo de Israel se tornaria forte, volumoso e voltaria para uma terra que já tinha sido prometida ao avô de José, a Abraão. Louvado seja Deus. Para o bisavô de José, né? Porque o avô de José foi Isaque. Louvado seja Deus, porque então Moisés já enxergava com os olhos da fé e por isso ele tinha certeza e por isso ele recomendou para que esse povo, os seus descendentes, quando chegasse o momento do cumprimento da promessa, que José não tinha noção de quando seria, mas que quando chegasse aquele momento, e aquele momento chegaria, eles levassem os seus ossos para a terra de Israel, para a terra que o Senhor daria a Israel. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 1 do Êxodo, nós temos o seguinte: Faraó dizendo, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. A palavra de Deus diz que tomou posse no governo do Egito um rei, um faraó, que não conhecia José e a sua história e toda a importância que José teve para a manutenção do povo do Egito também, porque Deus instruiu a José de como proceder em relação àqueles eventos da escassez de alimento em todo o mundo. E esse faraó, esse rei, então entende que Israel era uma ameaça para o povo egípcio. Ele usa de astúcia, como muitas vezes o mundo usa de astúcia contra a igreja. E aquelas decisões vão envolvendo a igreja, comprometendo a igreja e dificultando a igreja. Meus irmãos, tenhamos tranquilidade. Repetindo, Deus não perdeu o controle. Isso fazia parte dos propósitos de Deus para formar esta nação. E as perseguições, as dificuldades que hoje, mesmo por conta de leis sorrateiras, mesmo por conta de decisões governamentais, têm dificultado a vida da igreja, tenhamos tranquilidade de que o Senhor usará tudo isso de modo que a igreja se mantenha prosperando no sentido de ganhar ainda mais vidas, mais almas para o reino de Deus, até que o cômputo dessas ovelhas chegue na medida de Deus e então nós seremos arrebatados. Esse tempo da igreja terá um fim e nós seremos arrebatados e livres de uma vez por todas de toda perseguição, de todo o encalço do mundo em relação aos filhos de Deus. Então, os egípcios começaram a castigar duramente os escravos hebreus, obrigá-los a trabalhos forçados. Mas sabe o que aconteceu? Cada vez mais que perseguiam e que dificultavam a vida dos judeus, dos israelitas, esse povo ainda crescia ainda mais. E aí vieram leis mais fortes, decisões governamentais ainda mais fortes, como de
todo nascido entre os judeus, menino, fosse jogado no rio Nilo, fosse morto, fossem assassinados. E aí nós temos um episódio tão bonito das parteiras, no versículo 17, que diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Duas parteiras, duas pessoas que temeram a Deus e não cumpriram a ordem. Veja que é importante aquilo que diz em Atos dos Apóstolos, de que importa mais, que Pedro falou aos sacerdotes, que importa mais que estejamos agradando a Deus do que aos homens. Meus irmãos, cada vez mais se aproxima o momento, e nós podemos observar isso, que a igreja, ela será chamada a se posicionar diante do mundo e da sociedade a respeito de cumprir a vontade de Deus ou cumprir a vontade dos homens. E que tenhamos isso em mente, que importa agradar a Deus do que aos homens. E as parteiras fizeram exatamente isso, agradaram a Deus, foram abençoadas pelas suas atitudes. E em meio a toda essa situação, Moisés nasceu logo depois desse decreto de Faraó. Moisés nasceu de seu pai Arão e sua mãe Joquebede. E eles decidiram não jogar o menino ao rio. Essa era a ordem. Imagina que o absurdo de uma mãe e de um pai jogarem o seu filho à morte. Meu Deus, como isso é terrível! E não era essa a vontade de Deus. Hebreus, capítulo 11, ainda no versículo 23, nos diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, Arão e Joquebede, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Outras traduções vão falar que ele era muito formoso, muito belo. E aqui nessa tradução de que ele não era uma criança comum. E não temeram o decreto do rei. Louvado seja Deus. A beleza de José chamou a atenção dos pais no sentido de entenderem de que não, essa criança não é comum. Deus tem um propósito muito grande com este bebê, com este homem, esta criança que se tornará um homem. E sentiram de Deus, é óbvio, essa era a vontade de Deus. Não havia nenhum tipo de relato entre o povo de Israel, de alguma ordenação de que de Abraão em diante tivesse sido recebido por Deus de praticar esse tipo de ação, de ter esse tipo de ação contra o filho. Então é óbvio que não era vontade de Deus. E assim eles procederam, livrando o filho e escondendo o filho dos carrascos dos egípcios que os perseguiam. E nós conhecemos a história. Moisés foi colocado, depois de 3 meses, quando não dava mais para escondê-lo, foi colocado em um pequeno barco, em um barquinho feito de junco, e foi colocado na borda do rio, perto ali dos juncos, realmente, que o barquinho foi colocado. E aí, certamente, Joquebede e Arão, naquele momento, encomendaram, estivessem entregando realmente Moisés ao Senhor, aos cuidados plenos do Senhor. Claro que nós sempre estamos, mas há momentos que isso transparece mais. Aqueles momentos que nós dizemos: só o Senhor agora, só o Senhor. Eu já fiz o que eu pude,
eu já escondi essa criança no que eu pude, eu já procurei os médicos que eu pude procurar, eu fui sensato, eu não fui tolo, mas agora eu chego à conclusão de que só o Senhor, só o socorro de Deus nas nossas vidas e naquele momento na vida daquela criança chamada Moisés. E nós sabemos do relato que aquele barquinho foi até o encontro, passando por perto da princesa, da filha do rei, aquela que iria ser rainha, e aí ela avista e pede para uma serva para buscar Moisés, vê que é um filho dos israelitas, mas se apaixona por ele, tem amor, e certamente esse amor foi colocado por Deus no seu coração. E aí vamos dizer assim, a atenção de Miriam, da irmã de Moisés, que corre até ela, oferece então para que ache uma entre os judeus para que possa cuidar, e é claro, essa é a própria mãe de Moisés, Joquebede. Ela pôde então não somente amamentar o seu filho, salvar o seu filho, mas também ela recebeu salário por isso. E aí nós vemos como Deus é tremendo. Efésios 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E foi exatamente isso que acontece na vida de Joquebede. Certamente ela pediu ao Deus do seu pai, Abraão, Isaque e Jacó, que livrasse aquela criança da morte, que socorresse aquela criança, que a livrasse da angústia de ter um filho perdido, um filho morto. E Deus fez infinitamente mais do que ela pudesse imaginar ou pedir. Essa criança é criada por ela, protegida pela própria rainha, recebendo por isso. E aí, certamente ela teve tempo e a sabedoria de passar para o seu filho, nos seus primeiros anos de vida, a experiência e a fé no Senhor Deus, no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós sabemos que o Pentateuco ainda não havia sido escrito, porque foi o próprio Moisés que, inspirado pelo Espírito Santo, o escreveu. No entanto, nós sabemos que certamente aquele povo de Israel lá, que descendeu dos 70 que tinham descido do Egito há 430 anos atrás, tinham recebido oralmente a revelação da vontade de Deus, aquilo que Deus já tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, de ser o seu Deus, o Criador do povo de Israel. E ela pôde passar isso para Moisés, e muito mais do que isso. Eu não sei se ela conseguiu ter vida para enxergar, mas muito mais do que isso o Senhor fez na vida de Moisés, tornando uma pessoa instruída em toda a melhor cultura, a melhor formação daquele tempo no mundo, conhecendo sobre arqueologia, matemática, sobre ciências das mais variadas, sobre idiomas também, certamente sobre alfabeto, porque Moisés pôde escrever o Pentateuco e foi de fato então formado para assumir o trono do Egito. E nós vemos isso no decorrer da palavra de Deus. É importante nós lermos agora ainda Hebreus 11, agora a parte que fala especificamente de Moisés, dos versículos 24 a 26, que diz: pela fé Moisés, já adulto,
recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com um povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Glória a Deus, como Moisés deve ser exemplo para as nossas vidas. Certamente o apóstolo Paulo pensou em Moisés quando ele disse que ele reputa como nada todas as coisas do mundo que ele deixou para trás para servir a Cristo. Tal como Moisés, Paulo também perdeu muito do brilho que o mundo gosta, né? De uma excelente profissão, de status, de dinheiro, de proeminência, para poder servir a Cristo. Se isso é colocado como uma opção, escolha sempre o servir a Cristo na sua vida. E esse foi o exemplo de Moisés, porque Moisés, mesmo tendo todo o conhecimento e mesmo tendo toda a boa vida, podemos dizer assim, como filho da filha do faraó, como alguém da linha sucessória, um príncipe, mesmo tendo tudo isso, ele, em determinado momento, ele pensou, poxa, mas e o meu povo? O meu povo não é esse. Isso que eu estou vivendo aqui é o que o mundo pode dar. Mas o que Deus quer para a minha vida? E ele procura estar próximo ao seu povo de origem ali, a sua casa. É claro que em meio a essa situação, Moisés também errou. Porque naquele episódio em que ele encontra um egípcio maltratando e esbofeteando e torturando um judeu, ele se acha no direito de defender o seu povo, levando a cabo a vida daquele egípcio, matando o egípcio, assassinando e escondendo o corpo na areia. Ele acha que ele pode decidir como fazer a vontade de Deus. Não, é claro que isso teve consequências ruins para a vida de Moisés, e é óbvio também que Deus, pela sua misericórdia, ele transformou essa tragédia em um momento de vitória, porque depois de 40 anos fugido do Egito, porque depois daquele assassinato e entendendo o faraó que Moisés era uma ameaça para o Egito, porque por ser da linhagem, ter o sangue judeu, e pelo seu ato que demonstrava então uma aproximação com Israel e um distanciamento em relação ao Egito e os princípios e os interesses do povo egípcio, ele é perseguido pelo faraó. E por 40 anos, então, ele se mantém distante do Egito. É claro que Deus age nesse tempo na vida de Moisés. E ele, nesse tempo, certamente Deus também construiu o caráter de Moisés e as necessidades de ensino, de aprendizado que Moisés também deveria ter em relação à vida no deserto. Moisés teve uma formação teórica e de guerreiro muito grande nos seus primeiros 40 anos, mas nos seus segundos 40 anos, Moisés então tem a rusticidade necessária na sua vida para o que ele enfrentaria nos seus últimos 40 anos de vida, que é não apenas governar um povo, liderar um povo, mas liderar um povo em meio a muitas dificuldades, passando no meio de um deserto. O fato é que Deus prepara as nossas vidas sempre com um propósito, como aconteceu em todos os sofrimentos que José viveu
como também agora nós vamos ver no relato de Êxodo, todas as dificuldades e sofrimentos de cada estágio da vida de Moisés, mas que teve um propósito, uma finalidade. Certamente Deus tem agido na sua vida, tem tido iniciativas na sua vida. Essas iniciativas podem redundar em sofrimentos, em dificuldades, em tempos de tranquilidade, mas ainda tempos de preparação, tempos de aprendizado. Mas tudo isso, toda essa mescla de tempos de tranquilidade e de tempos de maior dificuldade tem um intuito de te ensinar, de te aproximar de Deus, de te fazer a pessoa que Deus quer que você seja. Esteja ao dispor de Deus na tua vida. Que isso seja uma verdade para mim, para cada um de vocês que nos assiste. Que Deus ache no seu coração, no meu coração, uma pessoa disposta a estar na vontade de Deus, entendendo que o servir a Deus está acima de todas as coisas. Todas as outras coisas são secundárias. Elas não têm total importância. Elas têm uma importância no sentido de que foram permitidas por Deus para a formação do nosso caráter cristão. Mas elas em si não têm importância. Não têm importância real de vida, importância eterna. O emprego que você tem, a sua formação, o local exatamente onde você mora. Mas é claro, a importância nessas coisas residem no sentido de que elas foram permitidas por Deus, dádivas de Deus, bênçãos de Deus, para que você coloque ao dispor do trabalho para o Senhor, do trabalho no reino de Deus. Que Deus conduza a sua vida nesse sentido. É linda e notável aquela experiência que Moisés teve com Deus, que nós vamos ver no capítulo 3, em relação à sarça que se queimava, o arbusto que se queimava, mas não se consumia. Deus levou Moisés até lá para experiências como essa, e se apresentar para Moisés dizendo: no meu nome, quando você tiver que se apresentar para o meu povo, diga que eu sou. Como é interessante isso, porque eu sou, é incomum que esse verbo esteja sem um predicativo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou etc. Então, quando Deus diz eu sou, é como se Deus estivesse dizendo. Como se Deus estivesse dizendo, não, é de fato Deus dizendo: eu sou tudo o que você precisa. Eu vou te acompanhar, eu vou te sustentar, eu vou te usar em todo esse processo na tua vida e com o propósito da formação, de salvar o povo de Israel, porque desse povo sairia na carne o Redentor de fato de Israel e de todos nós. A promessa feita a Abraão de que nele seriam benditas todas as nações da terra. Naquela promessa, Deus olhava para o seu Filho, Redentor, não apenas do povo de Israel, mas de todos, entre todas as nações, que o recebessem como Salvador. Que em nome de Jesus isso seja uma verdade na sua vida, meu irmão, porque Jesus também assumiu esse verbo para ele, e ele colocou alguns predicativos como: eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou a água tão necessária, a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, não existe outro, eu sou o bom pastor. Glória a Deus, porque Jesus é tudo isso nas nossas vidas. E Moisés, pela fé, já enxergava isso. Hoje, nós sabemos que o nome
do Messias é Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, o Redentor. Mas Moisés, naquele tempo, ele já cria em um Cristo, mesmo sem conhecer o nome, Jesus, daquele Cristo. Como diz no versículo que nós lemos, Hebreus 11, 26, por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Meu irmão, o Egito sempre foi mostrado na palavra de Deus, na maior parte das situações ali, como o mundo que escraviza no pecado. E Moisés enxergava e contemplava a recompensa maior da eternidade. Os irmãos sabem que Moisés não chegou a entrar com seus pés na terra prometida, mas ele enxergou com os seus olhos. Mas aquela terra ainda não era toda a recompensa que Moisés teria, mas é claro, uma eternidade junto ao Pai, junto ao seu Deus. Que seja isso também na sua vida, meu irmão. Para os nossos dias, nós temos a certeza de que Deus conduz a história de modo que os seus propósitos sejam realizados. Moisés ali, ele foi levantado para libertar o povo de Israel de uma escravidão. Meu irmão, você também tem sido levantado, tenha certeza disso, para também servir de elo para aquelas pessoas que ainda estão na escravidão do pecado. Como essa escravidão é terrível. Moisés experimentou certamente o pecado, porque naquele momento que ele mata aquele egípcio, ele não estava na vontade de Deus. E é interessante que o texto diz que ele olhou para os lados e, como não havia ninguém, ele vai e comete aquele pecado e mata. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 ao 13, e depois nós vamos para o 8. Vamos nos deter um pouquinho e já estamos encerrando esta mensagem. Diz assim o texto: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Paulo ensinando aos Tessalonicenses. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Continuem na santificação, continuem nesse propósito de agradar a Deus, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Não veio do coração de Paulo, simplesmente da invenção da mente de Paulo, mas sim do Senhor Jesus. E ele continua: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Certamente esse pecado era algo que atormentava muito aquela igreja e atormenta a todos nós ainda hoje. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Esse é o foco da mensagem. E no versículo 8, portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Meus irmãos, tenhamos sempre isso em mente. O Espírito Santo que está em nós, ele está junto à nossa vida em todos os momentos da nossa vida, porque ele nos foi dado como um selo da certeza da salvação em Cristo Jesus, uma marca dessa salvação. Então, mesmo quando estamos sozinhos, sem pessoas por perto, ou sem as pessoas que nós conhecemos da nossa convivência por perto, e decidimos pecar e caímos no pecado, olha, aqueles que te conhecem podem não enxergar isso daí, mas o Espírito Santo que está em você,
ele enxerga. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés. E é sobre isso que Paulo fala aos Tessalonicenses. Aquele que rejeita estas coisas, a santificação, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Meu irmão, temos a certeza que o nosso pecado, ele nunca faz mal apenas para nós mesmos. Ele faz mal também para aquelas pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas do nosso relacionamento. Um momento ou outro, ele vai fazer mal, ele vai dificultar, ele vai trazer angústia, aflição, ele vai trazer tristeza, ele vai trazer dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Mas louvado seja Deus, porque Ele ainda nos dá a vitória por meio da misericórdia. Ele limita todo esse sofrimento, esse castigo, essa consequência do pecado é limitada pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, meus irmãos, que tenhamos isso em mente, que tal como Moisés, nós também devemos ser aqueles que levam a libertação da escravidão do pecado para a vida de tantas pessoas que nos cercam. Seja aquela pessoa com propósito nos relacionamentos, de quando você vai em algum lugar, encontra algumas pessoas que você não conhece, que você possa no mínimo oferecer alguma palavra de esperança e de fé no Senhor Jesus Cristo. Às vezes um cartão, às vezes um folheto, às vezes um abraço quando é possível, e seja de uma maneira assim normal, que seja dado, para que aquela pessoa entenda que você quer transmitir, que você está transmitindo Jesus para as suas vidas. Eu gostaria de encerrar lendo um hino, o hino 34, que diz respeito a aquilo que nós temos visto e vamos ver nesse livro do Êxodo. O hino se chama Deus dos Antigos. Certamente os crentes mais antigos conhecerão. E com isso eu encerro e rogo aos irmãos que estejam lendo o livro de Êxodo e que possam buscar esse aperfeiçoamento na palavra de Deus. O hino diz assim: Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão do cintilante céu inspirador, com gratidão cantamos teu louvor. Já no passado vimos teu amor, deste país ser forte ajudador, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra dê-nos direção. Da guerra atroz, da peste a se alastrar, teu forte braço esteja a nos guardar. Aumenta a fé em cada coração e viva em nós a tua compaixão. Teu povo, ó Deus, anima em seu labor, transforma a noite em dia de esplendor. A nossa vida vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Que Deus abençoe.